rezar também pela saúde do Davi Ramos Lopes, a sua irmã, o Cauã, Catarina, né? Ela tá no hospital ainda? Cauã, a sua irmã tá no hospital ainda, não? Já saiu do hospital? Ela, responda você. Ela já saiu? Catarina, como é que tá? Mas tá no hospital ainda ou tá em casa? Eu queria saber, a sua mãe já respondeu. Da sua irmã, né? Sua irmã, mas ela é mais nova, né? Também vão rezar em memória da Dona Alzira, mãe da Salete, Dona Val, Teresa Roberto Valentim, Teresa Caldas e tantas outras pessoas da nossa paróquia que passaram pela nossa paróquia, já faleceram. Tudo gente maravilhosa, gente boa. Também pela alma de Antônio Margarido, da Maria das Dores e do José Francisco Ramos e também da Neuzinha, que se eu não me engano, foi na Páscoa que ela morreu, não foi? Em abril? Eu não lembro o dia, mas eu sei que a Neuzinha, né, que morava aqui na Santo Alexandre, aqui na esquina aqui. Também rezar pela alma de Vinícius Paiva Prado e também em ação de graças pelo 14 ano de batizado do Gabriel e da Maria Lara. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sempre convosco. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados e que Deus nos abençoe e nos absolva, para que a gente possa participar da missa integralmente, entrando em profunda comunhão com Ele. Tenha compaixão de nosso Senhor. Manifestai sobre a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pastor eterno, que com zelo constante governa o povo de Deus, teu rebanho, concedei à Igreja Católica, em tua imensa bondade, ó Deus, um Papa e um pastor, que seja sempre agradável pela santidade e com solicitude e presteza, sirva sempre os mais pobres do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, vamos ouvir o texto. A primeira leitura, né? Que é dos Atos dos Apóstolos. Cadê? Está aqui, Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém. Apesar disso, com a vossa doutrina, e ainda responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro
muito contentes por terem sido considerados dignos e injúrias por causa do nome de Jesus. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu louvarei o Senhor porque o Senhor me salvou. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz do maior dos que estava em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares e milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro honrado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existem, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se outra vez aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Manifestou-se dessa maneira. Estavam juntos Pedro e Tomé, também conhecido por Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 discípulos de Jesus. Disse Pedro: eu vou pescar. Eles responderam: nós também vamos com você. Saíram de casa e subiram num barco, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus se apresentou na margem, mas os discípulos não reconheceram Jesus, não sabiam quem ele era. E Jesus perguntou para eles: ô moço, aí, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: não temos nada, não pescamos nada. Disse Jesus: mas pega a rede e lança para o lado direito aí do barco, que vocês vão conseguir alguma coisa para pescar. Então, eles obedeceram, lançaram a rede e, olha, já mal podiam arrastar a rede, tamanha quantidade de peixe.
O discípulo predileto de Jesus disse para Pedro: é Jesus, é o Senhor. Pedro, então, ouviu dizer que era Jesus, então ele botou a túnica, porque ele tinha se jogado lá no mar, né? Os outros discípulos que estavam apenas a uns 200 côvados, né? Deixa eu ver, 200 côvados é 200 vezes isso, 200 côvados, né? Na margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Quando saltaram da terra, de repente viram brasa acesa, peixe ali, pão também. E disse Jesus: traga alguns peixes desses daí que vocês pescaram agora. Pedro então subiu ao barco, puxou a rede para a terra e pescou 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não quebrou, a rede não se rompeu. Disse Jesus: venham comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar nada. Quem era ele? Porque, no fundo, no coração deles, eles sabiam que era Jesus. E Jesus tinha se aproximado deles com pão e deu a eles. Disse para eles, fez o mesmo com o peixe. Olha, essa foi a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois da Páscoa, depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama mais do que isso aí? Essa gente aí? Ele respondeu: sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta os meus cordeiros. Voltou a perguntar pela segunda vez: Pedro, você me ama? Ele respondeu: sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Perguntou pela terceira vez: Pedro, você me ama de verdade mesmo? Pedro então ficou triste, né? Porque Jesus tinha perguntado 3 vezes para ele se o amava. E respondeu: Senhor, o Senhor sabe de tudo, sabe que eu te amo de verdade. Disse Jesus: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando você era mais novo, você se vestia, se arrumava, ia para onde você queria, né? Mas quando você ficar bem velho, é você que vai ter que estender a mão e outro vai te vestir e vai te levar para onde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar para Pedro o tipo de morte com que Pedro haveria de dar glória a Deus. Depois de dizer tudo isso, Jesus disse para todos: venham e me sigam. Palavra da salvação. Podemos sentar um minutinho? Olha, o capítulo 21 nós já sabemos. Capítulo 21 de São João, ele é um agregado, ele é acrescentado. Conclusão do Evangelho de João termina no capítulo 20 lá, versículos 30 a 31. É a conclusão original. O interessante desse capítulo 21 que a figura do Pedro é a figura central. Claro, Jesus é evidente, mas o personagem é Pedro. No todo o Evangelho de João, o, o discípulo predileto é um personagem importante, além dos discípulos em geral, além das mulheres, né? São personagens. O Pedro fica meio em segundo lugar, né? Se você for olhar e examinar com cuidado. Ele tem um relevo secundário. Mas aqui há uma mudança. Para João, o mais importante não é ser esse ou aquele. Para João, o mais importante é você ser de verdade discípulo de Jesus. Isso é o mais importante. Não importa se você é assim, se você é assado, se você é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, não interessa. O mais importante é você ser discípulo. Por isso que nesse capítulo 21, parabéns para quem foi o sujeito que escreveu esse capítulo 21. Certamente era muito próximo de São João, porque usa o mesmo estilo, né?
usa a mesma linguagem, o mesmo estilo, a mesma estrutura literária, né? Parabéns, quem escreveu isso aqui é muito importante, né? Porque mostra uma abertura, né, na vida da igreja, né? Aqui, Pedro, ele se reafirma como pastor. O diálogo dele com Jesus é para isso, né? Ele se reassume como pastor, como chefe da igreja, como chefe da comunidade, e tudo isso a partir desse diálogo. Pedro, você me ama? 3 vezes, né? Apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. É cordeiro e ovelha, a gente pode pensar que é a mesma coisa, mas não é, porque Jesus está querendo falar que o evangelho é para todo mundo. Não é só para meia dúzia de gente. Não existe esse negócio de meia dúzia. Não existe. Isso é coisa da sua cabeça, da cabeça da gente. Não é desse jeito, né? É para todo mundo. Então Pedro é reconhecido como pastor porque ele cumpre a missão de discípulo. No capítulo 21, é Pedro que toma a iniciativa de pescar. Os outros 7, são 7 só. Os outros não sei onde estavam. Devia estar fazendo outras coisas na vida. Mas são 7 que estão ali, no Mar da Galileia, pescando. E é um diálogo de doido aqui, né? Você vê que é uma coisa esquisita, né? Eles não sabem quem é a pessoa que está lá na margem, mas eles sentem que é Jesus, sentem que é Jesus, né? Eles respondem para aquele rapaz que não consegue, eles não conseguem reconhecer. Eles respondem para aquele rapaz: o senhor sabe que eu te amo, não sei o quê, né? Jesus, você sabe que eu te amo. Depois dessa espécie de Eucaristia, que Jesus prepara, né? Jesus prepara. Quando eles descem do barco lá, e quem reconhece Jesus é o João. O João fala: não pescamos nada a noite inteira. Esse rapaz manda jogar a rede ali. A gente pega esse monte de peixe. E eu acho que é Jesus, né? Ele reconhece. Eles têm aquela coisa interna. Só pode ser Jesus. Porque realmente o mar é uma coisa meio esquisita, né? Você não sabe. O mar é uma coisa estranha. Você não sabe profundidade direito, né? Quanto mais você acha que já achou o fundo do mar, mais fundo ele é. É uma coisa esquisita, né? E o mar tem coisas que a gente nem sabe que existe. O mar realmente é uma... Tem praia, por exemplo, que você vai na praia, para você chegar no mar é um caminho, até não sei. Tem lugar, Copacabana, por exemplo, uma das praias mais perigosas, né? Porque Copacabana é o quê? Você tem a praia, em poucos metros logo depois da praia já tem aquela. Você bobear, é lindo o Copacabana, mas para morrer é fácil, né? Então o mar é cheio você não controla aquilo, não tem controle daquilo. Então a atividade deles de pescar é comparada com esse mar, né? Você não sabe. O fato é que Jesus pede para eles para que sejam evangelizadores, missionários dele. A conversa de doido, porque eles não reconhecem a maioria. Então é uma coisa esquisita. Eles conversando com uma pessoa, eles sentem que é Jesus, mas não tem assim aquela. Daqui a sua identidade, mostra a carteira de habilitação para nós ver. Não tem, né? Então é uma coisa esquisita. Mas esse texto que é o acréscimo, né? Ele é muito bom por causa disso. Porque mostra a disponibilidade que a igreja tem que ter. E a igreja é hierárquica, né? Na verdade, acabou tendo que ser, né? Não é, a igreja acabou tendo que ser hierárquica, né? Não teve jeito. Mas a igreja é uma comunidade, na verdade, né? A gente olha para a igreja, a gente olha para a hierarquia. Então, Papa, cardeal, bispo, padre, não sei o quê, não sei o quê. Olha assim como se fosse uma escadinha. Não é assim. Existe isso porque tem que existir. Ninguém tem culpa disso. Ninguém tem culpa de existir Papa na igreja.
Ninguém tem culpa de existir padre, ninguém tem culpa de existir cardeal, nada. Ninguém tem culpa de nada. Teve que ter, ao longo da caminhada de 2000 anos, acabou tendo que ter essa necessidade. Mas ninguém de nós tem culpa, né? Se tem culpa é Jesus, ele que tem culpa, então. Xinga ele, né? Não xinga a igreja. Né? Se quiser xingar alguém, xinga ele. Quero ver se você tem peito para isso, coragem, né? Xinga ele, porque ele que desejou a igreja, ele que quis a igreja. Ele que deu um certo destaque para o Pedro, né? Mas deu destaque para o Pedro, mas também deu destaque para todos, né? Então, todos na igreja, a gente é uma comunidade. A igreja é comandada por grupos, por grupos. O capítulo 21 de João mostra essa harmonia. Realmente, se todo o evangelho de João, o João tem um certo destaque, no capítulo 21 existe o equilíbrio. O João tem destaque, mas Pedro tem destaque. O João reconhece, eu acho que é Jesus, mas é o Pedro que levanta e vai pescar. É ele que convoca os outros. Isso quer dizer que talvez a comunidade do João, lá nos anos 80, 90 anos depois da paixão de Jesus, era meio acomodada. O que é uma tentação na igreja, né? A gente acha lindo Jesus, que bonito, que lindo. Mas não faz merda nenhuma, entendeu? Não faz nada. Talvez aconteça isso, né? Naquela comunidade. Esse capítulo é um capítulo que mostra, espera um pouquinho, podemos ser maravilhosos, lindos, né? Tudo, mas tem que fazer as coisas, né? Tem que agir. Tem que ser discípulo, tem que ser missionário, tem que abraçar a missão, tem que acordar cedo, né? Viu? Tem que acordar cedo para vir na missa, entendeu? Tem que fazer isso. A fé não é só uma coisa que tem que agradar o nosso interior. Não é só isso. A fé, ela também é uma demonstração pública. Então, Jesus fala, e depois, gente, nesse capítulo, o assunto é a missão, mas o assunto também é uma coisa horrorosa, né? Jesus fala da morte do Pedro, termina com esse negócio, com esse assunto, coisa mais desagradável, né? Todo mundo feliz ali, é ele mesmo, que não é possível, né? Ele pegou o pão, pegou o peixe, fez mais ou menos parecido com a Quinta-feira Santa, então eles reconhecem que é Jesus mesmo. E depois vem esse assunto de morte, gente. Que desagradável, né? Jesus é desagradável, né? Parece que está sempre jogando um balde de água fria em cima da gente, né? Quando você pensa que você está tudo bem legal com ele, né? Ele é assim, né? O evangelho é provocativo mesmo, né? O evangelho provoca a gente. Jesus é um provocador mesmo. Ele é surpreendente, mas ele também provoca demais a gente, né? Ele faz a gente ficar sempre assim daquela coisa, né? Sabe? Sempre, sempre. E é verdade, né? A vida de fé é assim mesmo, né? E você vai perguntar para o Pedro, né? Que você me ama mesmo. É engraçado, vocês não reconhecem que é Jesus, como é que aquele homem fica perguntando essas coisas, né? Estranho, né? E Pedro se refere à pessoa como Jesus. O senhor sabe que eu te amo, o senhor sabe que eu te amo. Causa alegria no Pedro, alegria em Jesus, mas também causa tristeza também no Pedro. Pô, eu tenho que ficar lembrando que eu neguei ele 3 vezes, toda hora, tem que ficar atacando na minha cara. E aqui está um detalhe muito bom, que poucos falam, né? Pouquíssimas pessoas refletem sobre isso. É sobre essa capacidade de amar que Deus tem, que é um absurdo. Porque se na hora que você precisa da pessoa, a pessoa nega, você manda ela para aquele lugar. Não quero nem saber mais da sua cara, entendeu? Suba da minha frente,
Vá caçar sapo com bodoque, entendeu? Aqui acontece o contrário, né? Como Deus ama de verdade, mesmo esses caras, né? Que negaram Jesus. O Judas traiu Jesus, eu tenho certeza que ele foi perdoado. Porque a capacidade de amar é maior. A capacidade da misericórdia de Deus é muito maior, né? Se em plena paixão eu não conheço, nunca vi na minha vida. Epa, não é verdade? A gente, normalmente, a gente diria assim, quer saber de uma coisa? Sobe na minha frente, não quero ver mais a tua cara, desaparece, sabe? Show, Satanás, mas não quero saber mais, sabe? Mas é interessante essa capacidade de se olhar diferenciado que Deus tem, né? Outro dia eu lembrei de um. Essa semana que eu estava escrevendo, meditando sobre essas coisas, eu lembrei daquele do texto do Guimarães Rosa, né? O Grande Sertão Veredas. Não sei se vocês leram. É um espetáculo. É um livro que você não pode ler antes de morrer, hein? Vê se você consegue. Grande Sertão Veredas. Leia antes de morrer. É muito importante. O Guimarães Rosa todo mundo conhece, foi um diplomata, né? Brasileiro. Morou na Europa e foi diplomata acho que na Itália, se eu não me engano. É um grande homem, muito inteligente, mineiro, né? Grande inteligência, escreveu coisas lindas na literatura brasileira. E esse livro, Grande Sertão Veredas, é uma obra, todos são. Toda a obra dele é maravilhosa, mas o Grande Sertão Veredas é um espetáculo que narra a, a visão popular. Aliás, ele até usa no texto dele pela primeira vez, né? Ele usa no texto a língua que o povo fala. E para quem não conhece, é uma coisa esquisita, né? Uma coisa estranha. É um português que não existe. É um português que só existe ali, na fala, no dia a dia, né, das pessoas. É uma obra maravilhosa. Vai ter uma cena que conta a história do Riobaldo, né? Um menino que vive ali, não tem casa, não tem nada, uma miséria absoluta com a mãe, viúva. E ali ele vai morando numa espécie de acampamento com outras pessoas ali. E no sertão mineiro, né? Olha que bonito o nome do livro, né? Grande Sertão, dois pontos, Veredas, né? Caminhos. Vereda é um caminho bonito, né? Cheio de flores, etc. Né? Então, conta a história do Rio Baldo. E conta desde quando ele é pequenininho até quando ele se torna um grande e poderoso chefe de bandos, né? De cangaceiros, umas coisas assim. O, o Riobaldo convive com a mãe. A mãe é uma pessoa de fé, a mãe dele. Ela tem uma devoção à Nossa Senhora muito grande. Mas ela não tem dinheiro para ir na igreja. A igreja está longe. Ela não tem dinheiro para ir na igreja, porque no dia de Nossa Senhora da Conceição ela não tem dinheiro para ir na igreja. E ela então faz o que? Ela faz um negócio interessante. Ela pega uma cabaça, ela abre assim e coloca umas moedas dentro da cabaça e fecha e vai no rio com o rio balde e joga no rio. O rio balde, o pessoal jogou fora. Não, essa cabaça aqui, ela vai passar lá perto da igreja, Nossa Senhora da Conceição. Então eu estou mandando a minha ajuda lá para ela também. Isso ali. E o Reobaldo fica espantado com aquela atitude da mãe dele. Essa é uma cena muito bonita. E tem uma outra cena bonita, que tem um cara que mora no acampamento, na rua ali, no sertão. O cara tem epilepsia, o rapaz. E o rapaz começa a ter epilepsia, né? Imagina. Grita, pula, espuma pela boca. Você já viu o jeito que tem epilepsia, cai no chão de repente, né? Fica assim todo esquisito. E todo mundo falando que é o diabo, 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 né? Resolve chamar um padre, aparece um padre lá, e o padre é, faz uma reza, né? Não é bem exorcismo, ele faz uma reza lá, o povo, etc. E o homem começa a melhorar. Mas quando o homem está com epilepsia,
A mãe do Riobaldo chama ele e fala: Riobaldo, olhe bem, veja como Deus é bom. Tá vendo? Tá vendo? Aquele homem está assim porque Deus gosta de transformar as pessoas. Olha que coisa, a visão dela. Deus, aquele homem está assim, não é que ele está com o diabo, não, é porque Deus gosta de transformar as pessoas em algo diferente, em outras coisas. O Riobaldo, ele acaba crescendo, né? E vivenciando essa fé dentro da realidade da vida, ele se torna depois um grande líder, né? É tentado entrar para a política, tudo, né? Ele se torna um grande líder, um justiceiro, vamos dizer assim, uma pessoa que faz justiça mesmo. Mas a complexidade do personagem dele é muito grande, né? A complexidade do Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, é muito, muito grande mesmo. É raro você. Se você não tem esses dados que eu estou falando para você, você fica bem perdido mesmo. Primeiro que você vai ter palavras do aquele livro que você não acha no dicionário, né? Que é coisa típico de povo de sertão, de Minas, né? Eu não acho no dicionário. Você não vai entender, às vezes, muitas coisas, né? O que estão falando. Mas eu quero destacar essa coisa da fé, né? E como o Riobaldo é formado nessa fé, nessa visão diferente. Todo mundo acha que o cara está com capeta, né? Mas a mãe olha de um outro jeito. Olha, você está vendo? Todo mundo diz que é o diabo, mas não é diabo, não. É aquilo ali, é porque Deus gosta de transformar a gente. Deus não gosta dessa mesmice da vida, né? Deus gosta de transformar a gente mesmo, né? É bonito, né? E a atitude dela de fé, né? Eu não posso ir lá na igreja, mas ela joga, que o Riobaldo não entende, né? Por que, que a mãe dele bota o dinheiro dentro de uma cabaça e joga no rio? Mas vamos pegar o dinheiro, né? Aí ele fala pra mãe, mas a senhora tá boba, não roubar a senhora. Quando passar lá, fala, vamos pegar a cabaça e roubar. Não importa, ela fala, não importa. Nossa Senhora sabe o que eu estou mandando. Isso é mais importante. É uma coisa bonita, né? Então, essa, 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 essa fé, esse abraçar a fé, esse olhar o mundo com esse olhar de todos fazem parte do povo de Deus, todos pertencem a Deus, todos merecem salvação. É uma visão profética mesmo, né? A missão de Jesus, o Evangelho reforça. O Evangelho é para reforçar, né? A nossa fé, fortalecer a nossa fé, reconstruir a gente, né? Reconstruir a nossa vida. O olhar voltando para o Riobaldo, né? O olhar do Riobaldo, ele vira um homem muito valente, muito poderoso, mas ele não esquece da mãe dele. Ele não esquece aqueles ensinamentos, né? Aquela suavidade, né? Que a mãe tem diante da brutalidade, né? Da realidade. A fome, a, a raiva, as guerras, a morte. A vida é cruel, mas ela tem aquele olhar de suavidade. Não é um olhar de passividade, mas é um olhar de suavidade, né? Mesmo que aconteça uma coisa horrorosa ali, Deus permite que aquilo aconteça por alguma razão, né? Por alguma coisa boa. É muito bonito. E antes de morrer, leia a Grande Sertão Veredas, viu? Sobretudo vocês que vão depois fazer vestibular, etc., faculdade. Isso é essencial. Certeza. Vai cair, vai cair na sua prova lá, né? Leia já, para poder aproveitar bastante. Eu estou fazendo esse paralelo justamente porque Pedro se torna uma liderança, ele é um líder, acaba se tornando um líder da igreja, mas ele não perde essa sensibilidade de enxergar Deus na presença, Deus agindo no mundo, né? O João tem essa sensibilidade, né? O João fala, é Jesus. Pô, não pescamos, trabalhamos 8 dias, não pescamos porcaria nenhuma, o outro ele manda jogar a rede ali.
é coisa de Deus, né? Essa sensibilidade. O Pedro também adquire essa sensibilidade de enxergar Deus, a presença do mundo, abraçar a missão, né? Abraçar a missão da igreja e evangelizar. Jesus fala do testemunho no final para ele, né? Você tem que dar testemunho da sua fé. A dedicação é maravilhosa, sua sensibilidade também é muito legal, tudo, mas você tem que dar testemunho da fé. Testemunho é uma palavra em grego que significa martiria. Martiria. A martiria é o processo de vida que você tem de fé, onde você resiste a tudo aquilo que deseja que você abandone a fé. Entende? O martírio não é só porque o São Sebastião ficou lá e deram 7 flechadas nele, não sei o quê. Não é. Ali não é a martiria. A martiria está na hora que o São Sebastião decide, né? O cara é turco, imagina. Na hora que o cara decide, fala assim, eu vou ser um soldado, mas não vou seguir mais o César, porque ele é falso e não é Deus merda nenhuma, vou seguir o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo. Na hora que ele toma essa decisão, tudo vai acontecendo na vida dele e muita coisa vai acontecer para tentar fazer com que ele abandone a fé. E ele não abandona a fé. Ele é resistente, né? E aí vem a execução, a condenação dele, que não é o martírio, né? O martírio é aquele momento de decisão até o fim mesmo de tudo, né? O fim da vida, né? Então, a participação na igreja, segundo o relato de hoje, é fundamental, é importante. Jesus quer que a gente seja participante da missão que ele nos deu, né? Que ele deu para a gente. Ele deseja isso, ele quer isso. Eu não sei você, mas eu não diria não para Jesus, né? Você vai dizer não para ele, vai dar uma confusão depois. Olha, né? Pois não adianta ficar chorando leite derramado. Vai dizendo não para Jesus que você vai ver só o que vai acontecer. Eu não tenho coragem de fazer isso. Se você é corajoso a esse ponto, o problema é seu, né? Mas não pode dizer não para Jesus. Realmente, a gente tem que ser participante ativo da missão, né? Tudo é importante, catequese é importante, missa é importante, conhecer a Bíblia é importante, fazer uma pregação que presta é importante, tudo é importante, porque na verdade a gente é responsável também por tudo na igreja. Deus nos deu isso tudo para nós. Ele nos deu para nós, né? A fé, nos deu a igreja, nos deu a comunhão. E pede para a gente o quê? Comunhão. Isso que ele pede. Viver em comunhão. No dia 10 agora de maio, nós vamos continuar aquela reflexão sobre a comunhão, né? Pegando a liturgia eucarística agora, comunhão. Bom, viver em comunhão. Comunhão. Você se colocar diante de Deus, você realmente abraçar Deus, abraçar Jesus crucificado e ressuscitado, você se dispor, você nunca dizer não para Ele. Viver em comunhão, né? Profunda comunhão. Então, esse é o pedido que Jesus faz no Evangelho de hoje. Esse tal de pescar 153 peixes parece uma coisa esquisita também, né? 153. Muitos teólogos, ninguém sabe direito porque tem 153 peixes, não. Mas muitos teólogos, desde tempos antigos aí, falam que esse número é o número de países que existia na época do que João escreveu o Evangelho. Então, é um indicativo de dizer assim, a missão é para todo mundo. É para todo mundo. Ser cristão no mundo evangélico, no mundo protestante, igual na Irlanda do Norte, ou ser católico cristão num país muçulmano, não é brincadeira.
Não é fácil. A gente, eu conheço gente que, ah, católico, que você mora no Cazaquistão, mora na Astênia, sei lá, mora lá no Catar, não é brincadeira, não é brincadeira. A tentação da gente abandonar a fé cristã e virar outra coisa é grande, porque a gente não é aceito, né? No Líbano, por exemplo, você tem diversos grupos de cristãos, mas a religião muçulmana que comanda no Irã, é. A gente no Brasil é muito sossegado, a gente não pensa se fosse diferente. A gente já está acostumado, né? Andar com o terço pendurado no pescoço, tudo bem, coisinha, não sei o quê, papapá, né? Mas essa não é a realidade do mundo, né? Chegar a lugares do mundo e ser cristão é realmente perseguição. Vai ser católico da Irlanda do Norte, pra você ver, em Belfast. Você é católico? Não vai conseguir emprego tão cedo. Ah, você é anglicano? Opa! É uma sociedade assim. Agora, não é mais, você tem, claro que a tentação de você virar anglicano é grande. Então, a fé, ela tem que ser anunciada para todo mundo. Segundo esse cara que aumentou aqui o Evangelho de João, são 153 peixes, né? Grandes, supostamente é um número de países. A igreja é o povo de Deus, essa é a verdade. A igreja é o povo de Deus, é o povo de Deus. Ela tem que ser entendida como povo de Deus. A igreja não pode ser entendida como uma hierarquia. Pô, ninguém é melhor que ninguém na igreja, meu filho. Pode ser papa, pode ser cardeal, pode ser padre, pode ser sei lá o quê. Não é melhor. Ninguém é melhor que ninguém. Entende? Porque nós não podemos ser entendidos assim, o Papa é mais importante do que o meu batismo. Não, você não pode entender assim. Porque o cardeal, não sei o quê, o padre, o bispo da diocese, né? Belaroba, bispo da diocese. Eu sou católico, sou batizado. Eu tenho fé não é por causa do bispo da diocese. A minha fé é porque minha família me batizou. Eu tenho fé graças ao meu pai e minha mãe. E me levaram quando eu criança para ser batizado, graças ao meu padrinho e minha madrinha de batismo. E eu devo a eles a fé. A Deus eu devo a fé. Não devo a fé ao bispo. Está entendendo? A cabeça, a igreja da gente é assim, a gente tem uma visão só hierárquica. Não é. O Espírito Santo não é assim. Por isso que eu digo para vocês, é de conclave, né? Torce para cá, torce para lá. Esse é bom, esse não é bom, esse é... Tudo bobagem. Porque o Espírito Santo é uma rasteira deles. Você pensa que o Espírito Santo, os cardeais são mais fortes, o Espírito Santo não é não. São trouxas eles que pensam assim, eles pensam, né? Eles acham que eles mandam. Não mandam. Quem esperava João Paulo II? Quem esperava Francisco, Papa Francisco? E outros da igreja, não é só da igreja, que a gente tem. Então, Deus é surpreendente. Deus mostra a sua força. E mesmo que venha um Papa horroroso, mesmo que venha um Papa horroroso, existe uma razão. Às vezes uma pessoa, um cardeal que é horroroso, moralista, exclui todo mundo da fé, as coisas que a gente conhece muito bem, né? Para isso tem, né? Às vezes ele tem que pagar uma penitência para melhorar. Você está entendendo? Às vezes esse tipo de gente tem que pagar, fazer uma penitência boa para melhorar. Talvez seja isso. Não é questão de isso ou daquilo, né? Mas Deus quer a gente, né? Deus quer que a gente se torne participante, Deus quer que a gente some, que a gente seja uma pessoa capaz de não dividir a igreja, mas de somar com a igreja, ajudar, colaborar, não abandonar a missão, guardar a palavra de Jesus, guardar o evangelho, né?
Temos de ser discípulo e missionário de Jesus. Papa Francisco, quando era cardeal, quando teve a conferência de Aparecida, em 2006, 2007, ele nem era papa. O Papa Francisco escreveu uma oração, cardeal Bergoglio, escreveu uma oração belíssima, que está no documento de Aparecida, que encerra a conferência latino-americana da fé católica. A oração chama Fica Conosco, Senhor. Ele se inspira no Emaús, né? E faz uma oração com vários itens, 12 itens, né? Mostrando a realidade do mundo de hoje, porque Deus está com a gente, né? Deus está com a gente, né? Temos que ser discípulos missionários de Jesus. Essa é a grande mensagem do Evangelho de hoje. A gente tem que abraçar a fé, abraçar o Evangelho e crer numa igreja, povo de Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, visíveis e invisíveis. Creio no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, Senhor do universo, bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor do universo pelo vinho, fruto da vida e trabalho do ano que agora te apresentamos, e que vai estar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração muito humilde, sejamos acolhidos pelo vosso, seja o nosso sacrifício, e da ordem felicidade que te agrade, Senhor nosso Deus. Deus, a palavra tem o poder de Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino nunca haverá. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida eterna que há de vir. Amém. esse sacrifício para a glória do seu nome. Senhor, a abundância do teu amor nos favoreça sempre, e pelos dons sagrados que vos apresentamos com reverência, dai-nos a alegria de ver à frente da igreja um papa, um pastor que seja agradável ao teu coração, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação que sempre te louvemos, sempre com muita força, mas sobretudo neste dia, neste domingo, dia sagrado, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus mesmo, que tira o pecado do mundo. Ele, morrendo na cruz, destruiu a nossa morte. E ressuscitando, Deus deu-nos novamente a vida. Por isso, na plenitude da alegria de Páscoa, exultam os homens por toda a terra. Com os anjos santos e os apóstolos, nós também proclamamos a glória de Deus todos os dias, dizendo a uma só voz: é o Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te damos graças, porque o Senhor nos admitiu estar aqui na tua presença, aprender a servir melhor nesses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, nessa celebração eucarística, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembre, Senhor, da Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a mais perfeita na prática da fé e da caridade, em comunhão também com o nosso bispo da Diocese e também com todos os padres responsáveis pelas paróquias do Brasil inteiro, que de verdade mesmo lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim nós praticamos a verdadeira fé cristã e a verdadeira fé católica. Lembrai o Senhor de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na tua misericórdia partiram desse mundo, admita todos a luz da tua face, da tua presença. Tenha misericórdia também de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o começo do mundo o Senhor chamou, o Senhor convocou para viver essa amizade com muito mais intensidade e deu a eles, os santos e a todos, essa missão de também nos ajudar, também nos ensinar a te louvar de verdade por Jesus Cristo, crucificado, ressuscitado, que vive gloriosamente para sempre. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Muito bem. Vamos lá. Ô Arthur, faça convite, Pai Nosso. Vem aqui, ou faz aí mesmo, não sei o que é. Vamos, coragem. O tempo urge. Aqui. Aqui tem vários modos. Tanto faz, qual jeito do Pai Nosso. Tanto faz, qualquer um deles aqui. Porque não. Olha aqui, ó. Aqui. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação. Pode fazer, Senhor Jesus Cristo, que disseste. Pode fazer você. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a paz, a minha paz. Não odeis aos nossos pecados, mas afeta a vossa igreja. E dai a Deus a paz, segundo a vossa vontade. A paz do Senhor. A paz do Senhor esteja sempre
convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem entreis em minha morada, maldizeis. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Cara, para aqui, já vou lugar aqui mesmo. Gente, não vamos esquecer da catequese, né? Você conhece criança entre 8 e 11 anos, por aí, que não fez primeira comunhão ainda, tome juízo, pelo amor de Deus, hein? É um sacramento muito importante. Batismo, Eucaristia, Crisma, são 3 sacramentos. Olha, é Jesus que diz que esses 3 são importantíssimos, hein, gente? Então, a gente tem que ajudar as pessoas, né? Hoje em dia, você sabe o que é, né? Os lixos dos pais, a negligência, não sei. Hoje em dia, umas coisas tão esquisitas, né? Esses pais dizem que amam os filhos, mas tudo negligente. A avó diz que ama o neto. Ah, eu amo meus netos. Tudo negligente, tudo sem vergonha. Não é mais nada, né? Se amasse, teria essa preocupação, né? A gente tem que ter preocupação espiritual com as pessoas, né? Imagine seu filho, seu neto, não fez primeira comunhão, nem é batizado, que horror. Você quer o quê? Depois, quando a pessoa tem problema lá na frente, aí fica, né? Querendo resolver, correr atrás. Não dá, né? A gente tem que ser assim, ter essa preocupação, né? Muito importante. O Cauã veio lá, né? Tão longe, acordou cedo, tá morrendo de sono, eu tô vendo. Mas sabe que isso é importante para você, entendeu? Dá sono, é chato acordar cedo, vim lá, não sei de onde, vim aqui fazer a leitura, que aliás, lê muito bem. Olha, é um espetáculo você lendo, não? A cadência sua da leitura, assim, não é? Cadência, né? É um espetáculo. Tum, bum, 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 pum, 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 pum. É assim, mas lê certíssimo. Tem gente que não consegue ler desse jeito igual você, não. Tá? Velho, adulto, não consegue. Tem jovem que não consegue ler igual você.
Entendeu? Mas estou falando assim, eu sei como é que é. Eu também tinha a sua idade também. A minha nona me enchia o saco por isso, a gente acordar cedo no domingo para ir na missa, a gente ficava pé da vida. Não queria. Mas veja como é importante, né? É muito importante. Mesmo que a gente sinta sono, ai meu Deus, sabe essas coisas? É muito bom. Lá na frente é que você vai ver que é bom. Hoje está aí, eu até fiquei com medo, se ajoelhou aqui depois da coisa, eu falei, ele vai desmaiar de sono, vai cair aí, né? Mas é assim mesmo, né? Você está fazendo esse sacrifício, seu pai e sua mãe também, né? Todo mundo. É tão importante, é muito importante, que você entenda isso. Mesmo que seja uma coisa assim chata, é importante, né? Vir na missa, é importante estar na missa. Agora você chega em casa, come lá uma coisinha, durma o dia inteiro. Olha que gostoso, hein? Durma o dia inteiro, assim. Não sei, que coisa boa. Isso é assim que tem que ser. Primeiro Deus, depois a gente. Esqueça disso, tá bom? Ele lê direitinho. Vocês viram como ele lê? Viu como ele lê? Às vezes ele dá mas é um. Só você consegue ler desse jeito. Certo? E é novo, né? Novíssimo. Parabéns, você sempre foi assim. Quero que você continue firme. Tá? Não tenha preguiça de vir na igreja. Né? Eu sei que é meio longe às vezes, né? Mas o pessoal lá da sua paróquia, lá onde você mora, ele nem te conhece. Nem sabe direito as coisas. Aqui a gente te conhece, né? Você tem seus amigos, também fizeram a comunhão com você, né? Aqui com você convive, não é verdade? Deu para entender? Parabéns, viu? Deus te ajude. Vou chegar em casa, come, vai tomar um café gostoso lá, toma coisa de chocolate, dá um sono, aquilo, leite com chocolatado, aquilo dá um sono, né? Toma um copão desse tamanho assim e ó, desmaia no sofá. Dorme até a hora da janta. Tá certo? Muito bem. Filma a cara dele, professor. Isso aqui é o Cauã. Hã? Mas como é que você viu? Ele ficou sumido ali, não ficou não? Agora que me toquei, gente. Hã? Pegou o quê? A testa dele? Você tinha que levantar e ir lá. Eu sei, só acabou de tirar essa cadeira daí. Agora que eu me toquei. Quero só ver depois do vídeo, hein? Vou mandar para eles, eles vão receber, quero só ver. Hum. Vou tirar essa cadeira daí, ó. A cadeira senta ali e não sai mais. Fica ali. Muito bem, vamos lá. Rezar que Deus mande um Papa que seja bom para a igreja. Vamos todos rezar que Deus escolha o Papa que seja bom para a igreja. Isso. Oremos. 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 Senhor, por vossa graça admirável, alegrai os efeitos pelo sacramento salutar do corpo e do sangue do vosso Filho, com o dom de um pastor, que instrua o vosso povo nas virtudes e faça penetrar no coração dos fiéis a verdade do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Antes de ir embora, vou dar salve de palmas para o Cauã, que veio, ele fez o texto da primeira leitura, do Atos dos Apóstolos, parabéns, vou dar uma salve de palmas para ele. Vem aqui, Cauã. Fica aqui na frente, aqui. Parabéns para você, viu? Parabéns. Parabéns para você. Manda um beijinho pro povo, já tenho palma para você, manda um beijinho para eles. Isso, obrigado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Coragem da vida, boa sorte para todos, augure, bom domingo, boa